Gente, sumiram 3 milhões de brasileiros. Isso, no censo do IBGE, sumiram 3 milhões de brasileiros. Procura-se. Renata Agostini vai explicar para você agora qual é o tamanho do pepino e por que isso virou um problema e uma fonte de preocupação para o governo. Pois é, Dani, a apuração do Daniel Richtner, nosso diretor aqui de Brasília e minha, apuração a 4 mãos, a gente ficou nos últimos dias tentando entender essa história e acontece o seguinte, o governo ainda não divulgou, o IBGE ainda não divulgou o resultado final do censo, aquele censo, gente, que está vindo, sendo feito aos trancos e barrancos, né? Foi adiado, teve lá no governo passado corte no orçamento, várias críticas da demora para ele ir para a rua e o fato é que toda essa confusão lá atrás está agora cobrando um preço do censo. O que está acontecendo? O governo atual está olhando os dados preliminares, agora a gente está se aproximando das últimas rodadas para que esses números sejam feitos e está vendo que o número de habitantes que está chegando ali na conta está muito baixo. Tá basicamente, né, na última contagem que eles olharam, 3 milhões abaixo da estimativa que eles divulgaram em dezembro. Em dezembro o IBGE foi e falou, olha, são quase 208 milhões de habitantes. E aquilo ali era uma estimativa a partir do que já havia sido coletado. E aí agora, quando eles foram pegando as novas medições feitas no início desse ano, eles estavam chegando ao número abaixo de 205 milhões. E aí esse é um problemão porque a gente depende de dados fidedignos do censo para uma série de coisas, para políticas públicas, para o dinheiro que é distribuído para as prefeituras, país afora. Por partes. Por que está dando esse problema? Eu e Daniel Richtner ouvimos integrantes do governo que têm conhecimento desses dados e o que eles nos contaram. O governo trabalha com algumas hipóteses. A primeira, tem um número grande de pessoas que estão sendo entrevistadas, então os recenseadores vão lá e quando perguntam quantas pessoas tem na sua família, elas dizem, não, só eu. Ou seja, aquela tal daquela família unipessoal. E por quê? Porque no ano passado houve um número muito grande de novos beneficiários em programas sociais, notadamente o Auxílio Brasil, o governo já sabe disso, e muitas pessoas, mais de uma pessoa, recebendo o benefício na mesma família. Aí quando ia lá o pesquisador, o recenseador, perguntar na família dela, ela dizia, não, só tem eu. Por quê? O medo de que houvesse algum tipo de cruzamento e ela acabasse perdendo esse benefício. Essa é uma das linhas que eles estão trabalhando. Pode-se perguntar, mas a gente está falando de um número significativo? Olha, gente, há 2 semanas eu trouxe aqui os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, eles estavam olhando com lupa um número de 6 milhões de cadastros que eles achavam que tinham problemas. É uma leva de gente que foi colocada para dentro do Agora Bolsa Família nos últimos meses antes da eleição. Então, a gente tem um número significativo, sim. Outros aspectos, quais são? Que o governo está olhando para estar dando esse problema nas contas finais do censo. O primeiro é que tem um número grande de pessoas que está dizendo, quando chega lá e fala, aqui é minha segunda moradia, não é a moradia oficial da pessoa, isso em bairros mais pobres, o que não faria sentido para esse mesmo perfil. E em bairros ricos, veja só, muita gente que simplesmente não respondeu. Então, o que está acontecendo agora é o IBGE fazendo últimas rodadas para tentar fechar essas pontas e ver se o número fica um pouco mais próximo da realidade. Porque tem município, gente, que no final das contas está dando uma queda de população frente ao último censo de 2010. E para fechar e te devolver, Dani, eu fui também entender o lado dos prefeitos, falei com a Confederação Nacional dos Municípios, eles classificam, com o presidente da Confederação, ele classifica o censo como precário e capenga. Diz que vários prefeitos começaram eles mesmos a tentar ali ajudar o censo porque viram que a situação ia ficar muito complicada, eles iam ter queda na receita. E olha o que ele lembra, não é só a arrecadação que vira um problema, por exemplo, distribuição de vacina. O governo não sabe quantas pessoas tem exatamente naquela cidade, se vai distribuir mais ou menos vacina. Olha, a gente está diante de um enrosco e tanto. Taca? Essa história do censo, Dani e Renata, assim, entre as várias políticas do governo anterior, essa talvez seja uma das que vai gerar impacto por mais tempo. A gente vai sofrer as consequências desse censo que comprovadamente foi mal feito por, infelizmente, uma década, até o próximo censo. Entre as várias políticas públicas e as várias ações para que o país se conheça,
O censo é o termômetro mais importante pelo alcance, pela profundidade. E normalmente, como eu sou velho, eu lembro de vários censos sendo divulgados, era um momento de festa, a sociedade brasileira se conhecendo melhor, com os números, com detalhes, como somos, quem somos, onde estamos. Neste caso, este censo foi muito mal feito, e não apenas o censo, né? E não por problemas dos recenseadores, pelo IBGE, não, a maneira com que o poder público tratou este levantamento. E mais, né, problemas em outros programas sociais, por exemplo, no Cadastro Único, geram impacto no censo. Então, há uma série de problemas que vão culminar na piora da qualidade dos dados, que é matéria-prima para a decisão dos governantes. A política pública, infelizmente, políticas públicas vão sofrer a consequência deste dado de má qualidade. Gente, fiz questão aqui de deixar a Renata explicar com vagar, porque basicamente é isso, né? Assim, quantas vacinas para bebê você precisa? Quantas vacinas de poliomielite você vai precisar? Porque você tem uma faixa de idade em que as pessoas devem tomar essa vacina no Brasil. Você que lute. Nós, no caso, né? Sociedade que lutemos, porque o dado está corrompido. No fim, é isso. Fala, a situação é tão grave para os prefeitos que eles já estão defendendo que é o seguinte, então publica esse dado que está aí, desse censo, ok, mas vamos, por favor, pressionar para que em 2025 faça uma recontagem da população e aí a gente tenha dados fidedignos. Eles já estão olhando para frente, deixa isso aí, vamos para a próxima, porque esse dado não vai dar para confiar. Tá vendo como o barato sai caro? Porque o governo anterior tentou cortar recursos do censo. Teve a pandemia, obviamente, esse foi um problema operacional, mas houve uma tentativa de corte de orçamento do censo, o que, por exemplo, reduziram perguntas para economizar dinheiro. E aí a prova de que um censo mal feito não teve campanha publicitária para chamar as pessoas para responderem, para abrir a porta. Resultado disso é a má qualidade do número oferecido.